Em continuidade, formaremos a mesa para o painel 1, o qual debaterá a democracia e o mundo digital. E para conduzir os trabalhos, convidamos a presidente do painel, professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima. Livre docente em Direito Civil Existencial e Patrimonial pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP, pós-doutora em Direito Civil na Universidade de Camerino, advogada, secretária e conselheira da Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia da OAB São Paulo, Seção São Paulo, trabalha com direito com ênfase em proteção de dados pessoais, direito civil, direito do consumidor, direito eletrônico, biodireito e direito internacional privado. Líder do grupo de pesquisa Tutela Jurídica dos Dados Pessoais na Internet e do grupo de pesquisa Observatório do Marco Civil da Internet no Brasil. Convidamos também os nossos painelistas. Seja muito bem-vindo, professor doutor Murilo Gaspardo. Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp Campus de Franca, São Paulo, gestão 2018-2022, onde é professor assistente doutor do Departamento de Direito Público e do Programa de Pós-Graduação em Direito Mestrado. Possui graduação em Direito, mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Realizou estágio de pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Durham, Reino Unido, com bolsa da FAPESP. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria do Estado. Convidamos o professor doutor Evandro Eduardo Seron Ruiz. Professor associado do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, onde atua como orientador no programa de pós-graduação em computação aplicada. Trabalha principalmente nas áreas de aplicações de processamento de linguagem natural e mineração de textos. Bacharel em Ciências de Computação pela USP, mestre pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, PhD em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Kent, Grã-Bretanha. Professor livre docente pela USP e pós-doc pela Universidade de Colômbia. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra para a professora Cíntia Rosa. Então, bom dia, senhoras e senhores. É uma honra, com imensa satisfação, presidir esse painel sobre um tema que eu tenho me dedicado. Então, inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer a senhora professora diretora aqui da casa, a professora Mônica, pelo brilhantismo e iniciativa em trazer um evento tão importante aqui para Ribeirão Preto, que coloca a nossa instituição em destaque, recebendo ilustríssimos professores aqui na nossa faculdade. Então, gostaria também de agradecer todos esses professores, amigos, colegas, que estão aqui compartilhando esses 2 dias em discussão de temas tão relevantes como eu acabei de mencionar. Um dos temas, inclusive, é a disseminação de notícias falsas, também conhecidas como fake news, e a possibilidade ou não, e quais os limites na propaganda comportamental eleitoral. Então, óbvio que esse tema, por ser interdisciplinar, é muito rico o debate quando participa pesquisadores de outras áreas. Por isso, é uma imensa alegria a gente receber aqui na Faculdade de Direito, para debater sobre esse tema, o professor Evandro, que é professor do Departamento de Computação, não sei se você me chamou, professor do Departamento de Computação, aqui da faculdade, aqui da Universidade de São Paulo, com quem eu venho desenvolvendo vários projetos, inclusive com Fomento FAPESP, sobre fake news. E esse diálogo, ou a confluência entre direito e tecnologia nessa área, é fundamental. Então, gostaria de cumprimentar também aqui o colega
da mesa, professor Murilo Gaspardo, que é uma honra revê-lo, né, depois de algum tempo. Eu queria, não sei se a apresentação, Fábio, para colocar, pontuar o debate. Então, a minha linha de pesquisa aqui que eu desenvolvo na faculdade é direito à internet com ênfase em proteção de dados. E a utilização dos dados, principalmente dos eleitores, tem chamado a atenção, inclusive do TSE, que emitiu diversas resoluções. Então, eu vou... o uso do que a gente denomina de tecnologia de informação e comunicação, que a gente utiliza a sigla TIC, tem diversas vantagens, né? Eu diria que a maior vantagem seria o uso democrático dessas ferramentas e a facilidade na disseminação, né, desse conteúdo, porque não tem um controle prévio de um editor, mas, no entanto, tem algumas desvantagens que a gente destaca aqui. Primeiro, a possibilidade maior de difusão desse conteúdo inverídico, denominado, então, fake news. E em que medida esse impacto, né, da disseminação desse conteúdo inverídico compromete a transparência no processo democrático. Outro risco tem sido a utilização das redes sociais, aqui eu vou destacar Facebook, Instagram, Twitter, para a utilização das redes sociais na propaganda eleitoral, com a utilização, inclusive, de dados pessoais dos eleitores, que, por natureza, a gente vai ver, é um dado sensível, como denomina a Lei Geral de Proteção de Dados. E a utilização de bots, que o professor Evandro vai explicar para a gente como isso acontece, ou seja, são programas de computador, robôs, que se passam por perfis de usuários do Twitter e, segundo uma pesquisa realizada pela FGV, 11% das discussões políticas nas eleições de 2014 foi fomentada por esses bots. Então, realmente, esses bots têm influenciado no processo democrático, eleitoral. E uns fatos mais relevantes e que chamou a atenção do mundo, o caso Cambridge Analytica. Então, o caso Cambridge Analytica resulta da utilização indevida de informações pessoais dos usuários do Facebook. Isso foi noticiado em 16 de março de 2018, por um comunicado pelo Facebook, em que o aplicativo This is Your Digital Life, um aplicativo desenvolvido pelo professor Alexander Kogan, um professor e pesquisador em neurociência cognitiva e comportamental da Universidade de Cambridge. Esse professor, com base nas postagens dos usuários, curtidas, traçava um perfil desse possível eleitor. Né? E com base nesse diagnóstico, nesse perfil, trazia a seguinte informação: esse é um possível eleitor. Falta pouco para mudar a opinião dele. Se, de repente, a gente direcionar uma publicidade, uma propaganda eleitoral nesse sentido, a gente consegue convencê-lo a votar num determinado sentido ou num determinado candidato. Então, isso realmente, essa pesquisa, esse projeto foi um projeto de pesquisa e o professor coletou informações do Facebook com o consentimento do usuário. Mas esse professor repassou para a empresa Cambridge Analytica, da qual ele fazia parte, essas informações. E na hora em que ele compartilha informações coletadas com consentimento com uma empresa privada sem o consentimento, há uma violação nas regras de autodeterminação informacional, que hoje no Brasil também, em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vai ficar mais clara essa proibição. E alguns problemas atuais gravíssimos que nós pudemos acompanhar nas eleições presidenciais norte-americanas em 2016. Também o Brexit, que foi também influenciada a votação em razão do uso indevido dessa disseminação de conteúdo e utilização de informações
nas redes sociais. Esse é um gráfico em que demonstra que foi a defesa, né, do Cambridge Analytica. Olha, mas a gente utilizou 92% dos perfis de norte-americanos, então não tem nenhum risco para os outros países. Aqui teve 3% que foi a utilização desses perfis de outros países. Nesses 3%, o Brasil estaria. Mas a gente percebe, e essa é a continuação das nossas pesquisas, que houve sim uma utilização indevida dessas informações, inclusive aqui no Brasil em algumas eleições. Então, é necessária transparência nessa utilização. Para isso, o TSE tem aprovado algumas resoluções. Por exemplo, a resolução 21538 de 2003. Essa proíbe o compartilhamento de informações pessoais dos eleitores, então, como endereço, data de nascimento. Então, essas informações elas não podem ser compartilhadas segundo a resolução. Correto, porque é um dado pessoal. Para que seja feito o compartilhamento, precisa de consentimento. A resolução 21966 em 2004 permite que os partidos políticos obtenham a relação nominal dos eleitores. E aí a gente começa a se preocupar, porque é uma utilização dessa informação. A resolução 20... e hoje, filiados, eles inserem essa informação no filia web, então totalmente no ambiente online, e não se tem uma transparência e não se tem uma segurança absoluta que essas informações não possam ser utilizadas ou que não possam ser hackeadas indevidamente. A resolução 23.335 de 2001, que sistematizou a coleta de informações biométricas. E aqui, a informação biométrica é conceituada pela Lei Geral de Proteção de Dados como um dado sensível. Então, veja, a Lei Geral, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto do ano passado, ela ainda não está em vigor, entrará em vigor em agosto do ano que vem, de 2020, mas ela traz um conceito de dado pessoal sensível. E ao conceituar dado pessoal sensível, seria aquele em que revela a opinião política. Então, como nós estamos falando de eleitores, de alistamento eleitoral, essas informações, a meu ver, são informações sensíveis porque elas trazem consigo a opinião política. Sem falar na biometria, que essa, revelando ou não opinião política, é um dado pessoal, porque a lei fala que dado genético ou biométrico é um dado sensível. E o que muda na coleta e tratamento de dados sensíveis? Um rigor nessa utilização. Então, só com consentimento específico, por isso, no caso Cambridge Analytica, deveria ter obtido um consentimento específico para esse compartilhamento, ou em algumas dispensas que a lei estabelece quais seriam essas dispensas, que não vem o caso aqui mencionar. E, por fim, nessa apresentação que eu estou fazendo, contextualizar algumas resoluções em torno da propaganda eleitoral e a utilização das mídias sociais. O grande problema tem sido o impulsionamento da propaganda eleitoral nas redes sociais. Então, a Lei 13.488, de 2017, que alterou a Lei das Eleições, permite a propaganda na internet, inclusive com a contratação de ferramentas de impulsionamento. Mas essa propaganda eleitoral, ela tem que, desde logo, informar que essa ferramenta é impulsionada. Então, tentando garantir uma maior transparência. A Resolução 23551, de 2017, regulamenta a propaganda eleitoral na internet, e um projeto de lei que, nesse caso, me parece problemático, o projeto de lei 3.483, de 2019, desse ano, estabelecendo que a prestação de contas eleitorais deve incluir o custo com a contratação de serviços de tratamento de dados pessoais. Então, então a gente vai liberado. Agora está liberado a coleta e o tratamento de dados pessoais, inclusive pode constar na prestação de contas?
Então, eu acho que antes de se preocupar com a prestação de contas, deveria a resolução se preocupar em ferramentas de informação e transparência, quais informações serão coletadas, para qual finalidade, como o consentimento desse titular dos dados será obtido. Então, são outras questões que, antes da gente falar em prestação de contas na coleta ou no gasto com tecnologia de tratamento de dados, a gente tem que esclarecer. Então, são questionamentos assim que as novas tecnologias nos apresentam, e aí mais questionamentos do que respostas, e claro, ainda bem que eu tenho os meus amigos e colegas de projetos de pesquisa que vão me seguir para tentar primeiro explicar realmente o que seria esse fenômeno denominado fake news, né? Também uma outra questão interessante são os limites da utilização da tecnologia de informação e comunicação, principalmente na propaganda eleitoral, como a gente viu. A utilização de bots, esses robôs que constroem contas, né, ou perfis falsos, na verdade, que divulgam, e a gente viu 11% das discussões políticas em 2014 foi motivada por esses bots. E de uma maneira geral, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela sistematiza essas obrigações e direitos decorrentes da autodeterminação informacional. Então, naturalmente, a LGPD vai impor alguns limites para a propaganda eleitoral e a própria disseminação dessas fake news. Mas isso depende, novamente, do enforcement da lei real, o enforcement real, uma autoridade ou o que venha a ser de fiscalização e o correto cumprimento da lei, que inclusive a própria Lei Geral de Proteção de Dados fala que esse órgão precisa se comunicar com outros órgãos competentes, como o TSE, né? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai se comunicar com o TSE para tentar estabelecer uma resolução que concilie os direitos dos eleitores, os interesses dos partidos políticos e a proteção de dados pessoais. Então, eu, seguindo aqui a ordem, eu passo a palavra para, aqui, seguindo o script, o professor Evandro, para nos esclarecer que estamos todos assim curiosos, a tecnologia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite, estar presente aqui. Para mim, como cientista da computação, é um desafio passar para vocês um pouco do que a gente trabalha aqui do outro lado da rua. Eu fico num prédio do outro lado da rua, Departamento de Computação e Matemática, e para mim é um desafio muito grande também aprender muito com vocês, né? O que eu acho que eu mais faço aqui é aprender do que talvez tentar passar. Eu pesquiso área de computação, obviamente, processamento de língua natural. O que a gente faz lá no dia a dia nesse tópico é tentar entender o que os computadores falam entre eles, e com uma visão focada no português. Então, desde que essas redes sociais começaram a emergir, com essa vibração toda que elas têm hoje em dia, para a gente da área de computação, essa praia de Twitter, Facebook, redes sociais, virou uma praia boa de pesquisar, uma praia boa de se divertir cientificamente, né? Então eu queria falar para vocês um pouquinho de como a gente da área de computação vê esse processo da disseminação de notícias, mas pelo lado das contas automatizadas, né? Esses, como a Cíntia mencionou, esses robôs que espalham essas notícias, né? Boas ou ruins, eu não quero avaliar isso. E um pouquinho também de fake news, porque quem espalha notícia pode espalhar qualquer notícia, né? A boa ou a ruim. Então, esse é o ponto de vista. Deixa eu achar aqui o page down. Bom, é notório hoje que a gente se alimenta, a gente tem informação pela web.
E a web está cada dia mais presente na nossa vida e é um meio de comunicação, é um meio pelo qual a gente obtém informação, né? A gente, por muitos anos, conviveu com a mídia impressa, a mídia televisiva, algumas pesaram muito nas decisões nossas, mas hoje o que eu posso dizer como uma pessoa da computação é que a gente tem uma diversidade maior de opinião, pelo menos isso é garantido. As contas automatizadas estão nesse meio. Elas não são necessariamente ruins, assim, do ponto de vista. O objetivo dessas contas automatizadas foi atender o maior número de pessoas possível. Então, hoje a gente tem no banco, por exemplo, um chat no celular, que a gente pode conversar com um assistente virtual. A gente pode entrar no Facebook, pedir uma comida numa rede fast food, um sanduíche, às vezes sem cebola ou sem pimentão, e a máquina entende a gente e manda o sanduíche em casa. Agiliza o entendimento, essas máquinas procuram imitar o que a gente faz no dia a dia como humano, né? Só que de uns tempos para cá essas máquinas têm tweetado, né? O Twitter é o meio prevalente dessas máquinas. Elas falam com a gente através dessa mídia social, mas falam demais, né? Esse aqui é um mapa de contas da... A Cíntia já mencionou esse dado no começo, sobre o debate das eleições de 2014. Esse mapa já tem 5 anos, e ele mostra nesses pontos, que eu não sei que cor que é bem essa aí, se é um rosa, se é um roxinho, alguma coisa assim, as contas automatizadas, né? Então a gente pode perceber que essas contas automatizadas que espalham notícias, elas têm uma prevalência grande nesse universo de contas dessas máquinas de rede social, né? Essa é uma foto, né? Não tem foto desse negócio, mas é uma projeção do que seriam essas contas, né? De 24 de outubro de 2014. Né? É num debate na Rede Globo da presidência, né? A coisa não fica só aí, né? Opa, pulei tudo aqui. Não tenho tanto slide assim, não. Esses pontos verdinhos que a gente vê são as contas que conseguem publicar mais de 2 tweets por segundo, né? Então é isso que é um modelo do que a gente chama de conta automatizada, né? É também um número significativo aí, né? Esse no impeachment de 2015, a gente está vendo aí 10% dos retweets partem dessas contas automatizadas, ou seja, as pessoas leem essa informação e repassam. Aí não está a conta das informações repassadas, né, só das originais. E um universo aí de 800 mil mensagens que a gente está vendo nesse dia aí, 13 de março de 2016. Né? Só para não fazer força para um lado ou para o outro. Nesse caso aí, os apoiadores da candidata Dilma, através dessas contas, conseguiram mandar 21% das mensagens disponibilizadas no tweet na época, que é uma coisa sensível, é um dado sensível, né? Essas contas, apesar de terem essa aparência assim de uma coisa do mal, né? Elas são contas que você pode fazer, como qualquer outra pessoa pode fazer, né? Aqui no laboratório a gente faz o reverso disso, a gente capta essa informação para computar esses dados, né? Mas essas contas existem, elas são permitidas pela máquina do Twitter, porque a empresa Twitter quer a disseminação da informação, quer que usem a máquina dela bastante, né? Essas mensagens, essas contas, que são contas, na sua maioria das vezes, enganosas, assim, maliciosas, elas são contas que têm grande capacidade de emissão de mensagens. Né? Você programa o computador, ele está lá basicamente gastando o mínimo de energia e mandando mensagem
por aí, né? Esses perfis falsos que a gente encontra nas redes, a gente chama de perfil falso porque normalmente não tem a biografia da pessoa, os nomes são muitas vezes sequenciais, numéricos, para produção rápida, né? Ninguém segue essas pessoas e eles procuram seguir muitas outras pessoas, né? Mandam tweets duplicados, não tem interação com o usuário, então a percepção humana dessas máquinas seria até quase que tranquila, mas o problema é que as máquinas são muitas e são criadas a todo momento, né? Para quebrar um gelo, eu coloquei um tweet aí que eu gosto muito. Esse foi um tweet feito em 13 de maio de 2009, já faz bastante tempo, né? É o primeiro tweet a partir do espaço, né? Tem mais de 10 anos esse tweet, né? O cara lá no espaço mandando uma mensagem para a gente aqui na Terra, né? E esse outro tweet foi feito 5 anos depois. Esse sujeito aí que se apropriaram do nome dele, esse tal de Buzz Aldrin, foi o segundo homem a pisar na Lua. E o que está escrito nesse tweet aí é que ele está falando que foi tudo fake, que foi tudo encenado, o pouso do homem na Lua. Então, é incrível também, tem muito da ignorância das pessoas, né, que 5 anos depois do primeiro tweet ser mandado do espaço, ainda tem gente que propaga esse tipo de notícia, e tem gente que vem falar esse tipo de notícia para vocês aqui, né? Então tem muito da ignorância nossa também nesse processo, né? Não é só o fato da máquina poder espalhar a notícia, é que a máquina encontra pessoas que também continuam explorando essa possibilidade de espalhar as fake news, né? E por que a gente vê isso mais no Twitter do que no Facebook, né? Porque muito também por causa do comportamento social nosso nas redes sociais, né? A gente no Twitter, quando alguém segue a gente tende a seguir aquela pessoa sem muito critério, né? Esse é um dos pontos. Outros pontos é que é fácil identificar as pessoas no Twitter, porque você, com um arroba e o nome do usuário, você localiza aquela pessoa com muita facilidade, né? Outra coisa é que a máquina Twitter, a empresa Twitter, tem uma API, uma funcionalidade de programação aberta. Qualquer um pode ir lá e fazer um robozinho, né? Então essa é uma outra situação, né? E o que todo mundo me pergunta, porque sabe que eu trabalho com inteligência artificial, como são milhões de tweets por dia, né? Milhões de fake news, boas notícias, né? Se a gente tem um jeito de usar a inteligência artificial para dar um break nisso, fazer alguma coisa, né? Então eu queria comentar um pouquinho sobre isso aí, porque é óbvio que a gente deve usar a máquina para tentar melhorar nossos processos diários, né? E o conceito aqui de inteligência artificial não é uma coisa mirabolante, né? Basicamente é usar um pouquinho de esperteza, um pouquinho de matemática, um pouquinho de teoria de probabilidade estatística para tentar, pelo menos, identificar essas mensagens. E é isso que a gente faz lá do outro lado da rua, né? O universo de inteligência artificial é muito grande. A gente se apega um pouco nesses métodos de aprendizado de máquina porque a gente trabalha com um departamento de matemática e esses métodos são estatísticos, né? Então, o que a gente faz para a máquina é basicamente o seguinte: a gente tem que ter um conjunto de mensagens que a gente acha que é falso e tem que ter um conjunto de mensagens que a gente acha que não é falso. E a gente conta para a máquina, como a gente fala lá para os patinhos e para os outros animaizinhos, o que é um patinho, o que não é um patinho. E a partir desse conjunto de dados que a gente rotula, a gente cria um modelo de predição. E quando chega um patinho novo ou um cachorrinho novo no pedaço, a gente usa esse modelo de predição e fala, olha, isso é um patinho, isso é um gatinho, é outro animal.
Então, a gente faz um modelo matemático baseado naquilo que a gente ensina à máquina. Então, a gente ensina, conta uma história e depois pede para ele replicar o que a gente escreveu. E é aí que começa a morar o problema, né? Porque a rotulação humana não é uma coisa muito simples. O que eu rotulo como fake news, provavelmente não é o que você rotula como fake news. E como eu tenho que rotular muitas mensagens, e tem alguém aqui que sabe o que é rotular muitas mensagens, chega depois de umas 2, 3 horas, você já não sabe mais o que é fake news, porque você já viu tanta coisa diferente, tanta coisa absurda, que você não sabe o que é verdade e o que não é verdade, né? Aí você pede ajuda de um colega, né? Vamos fazer junto. Então eu vou ensinar o modelo junto com um colega. E aí, como todo mundo é humano, todo mundo erra, o sujeito 1, sou eu, por exemplo, eu acerto 70%, porque eu já estou cansado também e tal. E o outro colega também acerta 70%. E aí, na pior das hipóteses aqui, ele não acerta os mesmos, ou uma parte dos 70% que eu acerto. Nós dois juntos, como a gente não marca os mesmos dados do mesmo jeito, a gente acerta no total 40% de acerto. Porque é a parte que juntou aqui, né? Então eu estou falando para a máquina que eu tenho uma chance de erro de 60% e quero que ela faça uma coisa boa, né? E aí a coisa começa a desandar, né? Não funciona, né? Mesmo se eu fizer sozinho, acertar lá 70% e depois o meu modelo for muito bom e eu conseguir que o meu modelo opere em 80% das vezes que eu falei que estava correto, eu ainda tenho só 56% de chance de acertar nas notícias que eu rotulo como falsa ou como verdadeira, usando inteligência artificial. Então, é um problema difícil. É um problema difícil. Lá no Departamento de Computação e Matemática, eu venho trabalhando com esse assunto de processamento de língua portuguesa há uns bons 10 anos. A gente faz análise de sentimento, que é uma coisa bem que interessa muito no mercado, o que as pessoas acham a respeito de alguma coisa, de um produto, de um show, de um político, de alguma coisa assim. A gente faz cientificamente, né? E a gente tem conseguido publicar alguns bons artigos aí, inclusive com fake news e com análise de sentimentos juntos, com o pessoal da UFSCar. A gente tem um grupo bom, bem produtivo, né? E o que a gente fez, no finalzinho do ano passado, foi um corpus, né, um conjunto de notícias padrão, em que a gente pegou 3.600 notícias que a gente descobriu que eram falsas, porque existem hoje escritórios que atestam as notícias como falsas, escritórios vinculados a grandes empresas de jornalismo, e pegamos 3.600 notícias paralelas, que são notícias verdadeiras sobre aquele mesmo tópico. Então, as notícias são pareadas. Dado um tópico, eu tenho uma falsa e uma verdadeira. E a gente usa isso aí para aprender. É o primeiro corpus nacional de fake news, é esse aí que a gente fez, né? E num ambiente super controlado, com muitas pessoas vendo essas notícias e rotulando, a gente conseguiu essa proeza aí de ter um acerto de 88%, que é assim um marco muito, muito, muito bom. Você entendeu? Mas isso num ambiente controlado, dentro de um laboratório, lendo e relendo aquilo com a ajuda do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, né? E eu, assim, tenho que ser franco em dizer, isso foi o ano passado, essas notícias não servem mais, porque hoje o diálogo é outro, as palavras são outras, o que a gente usava como atributo para reconhecer o que era uma notícia falsa, já não funciona para o dia de hoje, porque o tópico é outro, as mensagens são outras,
o diálogo é outro, as palavras mudam, as expressões mudam. Então, é uma corrida de gato e rato aí no bom sentido, né? A gente tem procurado avançar, a gente tem explorado mais esses atributos de psicolinguísticas, que são algumas marcas que as pessoas deixam quando elas falam, o quanto elas fazem pausa, os tipos de verbos que elas usam. Então, esse é um caminho que a gente vê como futuro. A gente já tem um conjunto, trabalhando com o pessoal da psicologia, reunimos um conjunto aí de 73 atributos psicolinguísticos, que são marcas bem fidedignas para as pessoas que propagam essas notícias maliciosas ou não. E a gente, apesar de todo esse esforço, já conseguimos 75% de acurácia, ou seja, a gente continua errando 25% das vezes, né? Eu não sei se o futuro é esse, não, mas nós estamos tentando. Parece que essa área de psicolinguística é uma área interessante e parece que hoje essas fake news não estão tomando assim mais tanta atenção de muitas pessoas e as pessoas estão mais focadas nos fatos, na vericidade de fatos sobre as redes. Mas realmente é uma coisa muito de fronteira, é uma coisa muito difícil de se colocar. Então, eu espero assim que eu tenha conseguido colocar para vocês um pouco da dificuldade que a gente tem na investigação desses assuntos, com todo o ferramental que a gente tem, matemático, probabilístico, estatística, um material bem robusto, ainda há dificuldade do ser humano em rotular essas coisas e a facilidade com que o ser humano usa a rede e a ignorância com que ele usa a rede também acaba propagando esse tipo de notícia para além da conta, né? Realmente eu não sei como resolver. Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estarei disponível aí. Esse problema semântico, né? Inclusive, um dos desafios é o próprio conceito de fake news, né? Seria juridicamente o que a gente vai entender por fake news. Então, eu vou passar a palavra para o professor Dr. Murilo Gaspar, por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu quero inicialmente saudar e agradecer pelo convite da professora Mônica Hermann, diretora desta faculdade. É uma grande satisfação estar aqui novamente em mais uma ação em que a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, realiza em parceria com o campus de Franca na Unesp. E, por essa razão, saúdo de maneira muito especial também o articulador desta parceria, o professor José Duarte Neto, coordenador do nosso programa de pós-graduação em Direito. Cumprimento também o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, presidente do Instituto Pimenta Bueno. É uma honra estar aqui mais uma vez, compondo um desses painéis. Saúdo os colegas membros deste painel sobre democracia e as novas mídias, as mídias eletrônicas, professora Cíntia, professor Evandro, professora Cristina, e a cada um dos professores, painelistas, pesquisadores e estudantes, com uma saudação especial para os nossos estudantes do campus de Franca da Unesp que vieram até aqui. Eu vou tentar, nesses 20 minutos que me foram atribuídos, tratar desse tema da democracia e o mundo digital em 3 momentos. Né? No primeiro momento, eu tomaria a liberdade de dialogar com a conferência da professora Maria Lúcia, tentando contextualizar um pouco o fator mundo digital com o conjunto de 6 hipóteses explicativas para o momento da democracia que nós vivemos. Num segundo momento, eu quero retomar um modelo normativo de democracia
que fez muito sucesso até recentemente, que é o debate em torno da democracia deliberativa, particularmente da construção do John Dryzek, porque quando pensamos em mídias, em comunicação, internet, parece que estaríamos chegando no ápice das oportunidades deliberativas. E vou confrontar esse modelo normativo com algumas percepções empíricas, mas ainda não devidamente sistematizadas, sobre o que de fato ocorre com a atuação das mídias sociais, da comunicação digital e seu impacto sobre a democracia. Então, começando por essa contextualização, né, me parece que, e tentando entender um pouco o que há de comum nessa chamada crise global da democracia liberal, ou dos impasses da democracia liberal, e aquilo que é específico da nossa realidade no Brasil, acho que esse é um grande desafio, entendemos como nós entramos nesse processo mais abrangente e aquilo que é próprio. Né? Me parece que há alguns marcos históricos relevantes da passagem de um momento de grande entusiasmo com a democracia para um momento de crise ou de desconfiança. No plano global, os ataques de 11 de setembro de 2001 né, representam um fator importante de fratura, aprofundado posteriormente com a crise econômica de 2007 e 2008. No Brasil, eu vejo esse marco naquele movimento que despertou grande entusiasmo inicialmente, mas depois gerou grande frustração, que foram as manifestações ou jornadas de junho de 2013. Parecia que o Brasil rumava ao paraíso e, de repente, mergulhamos no caos. Então, fala-se por toda parte de ascensão do autoritarismo, do nacionalismo, da intolerância, né? E o que é que explica isso? Né? Tentando apenas não colocar nada novo, mas sistematizar um pouco das hipóteses explicativas com as quais tenho me deparado, né? Como dizia, tenho visto explicações girando em torno de 6 perspectivas. Uma dessas perspectivas é bastante tradicional no debate constitucional e da ciência política brasileira, já foi colocada na apresentação inicial do professor Ferreira Filho, é o elemento do desenho institucional. Tá? Muito se debateu no Brasil a propósito da incompatibilidade entre multipartidarismo com o presidencialismo, a questão da inviabilidade do presidencialismo de coalizão num cenário federativo como nós temos. Agora, eu tenho encontrado autores que foram críticos a esse modelo, né, como quem forjou o conceito, o Sérgio Abranches, dizendo, olha, o problema institucional existe, mas não é bem assim. Né? O Fernando Limonge e a Argelina Figueiredo, que desenvolveram uma série de estudos empíricos a propósito do tema, também vão dizer, existem crises no Brasil e existe presidencialismo de coalizão, mas não é possível estabelecer uma relação de causalidade entre as duas questões. Então, eles não veem propriamente no desenho do presidencialismo de coalizão o nosso problema. Um outro elemento que aí dialogo com a professora Maria Lúcia é essa crise dos sistemas de governança, né, tanto local quanto global, e há uma espécie de reforço recíproco, de retroalimentação entre esses dois processos. Né? Que o Estado Nacional perde competências para as instâncias de governança global, e isso compromete a sua legitimidade democrática. Essas instâncias, por sua vez, estão numa situação de impasse ou de gridlock, como o professor David Heller dizia, e, por sua vez, isso acaba reforçando um movimento nacionalista porque elas não respondem aos Estados. E aí os Estados também rejeitam as instituições. Um terceiro elemento é a crise dos partidos propriamente, nós teremos outras mesas aqui para debater isso. Em quarto lugar, mais uma vez dialogando com a professora Maria Lúcia, e aí também fazemos já uma aproximação para o objeto específico deste painel, essa fragmentação de narrativa e o advento dos movimentos identitários. Então, se na Europa a grande questão é a questão
migratória, né? Não que a questão de gênero, raça, não seja também relevante. Né? No Brasil, nós temos, de um lado, essa ação, mas, de outro lado, um fator que me parece fundamental para compreender o que se passa com a política contemporânea, que é a ascensão das igrejas e das lideranças políticas neopentecostais, rivalizando com esses grupos e fragmentando ainda mais as nossas identidades e o nosso tecido social. Em quinto lugar, algo que tem sido muito discutido é como o crescimento da desigualdade, né, uma viragem a partir dos anos 70 de crescimento da desigualdade, e mesmo no Brasil, né, algumas pesquisas diziam que a desigualdade vinha diminuindo, mas quando se passa a utilizar uma metodologia que pega o topo da pirâmide, né, 1%, 0,1%, percebe que essa desigualdade não diminuiu, a desigualdade diminuiu no meio da pirâmide, né, também é um fator de desagregação e de desintegração democrática. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, tem a questão da concorrência com os migrantes, da própria concorrência com os outros países integrados, né? E é interessante que há uma fissura até geográfica, né? O caso do Brexit, por exemplo. Londres vota de uma maneira, o interior da Inglaterra vota de uma forma completamente diferente. Né? A eleição de Trump também é muito diferente nas cidades globais e das cidades do interior dos Estados Unidos. E mesmo na eleição brasileira, também do ano passado, acaba havendo uma fissura de caráter geográfico. E tudo isso acaba sendo não explicado, mas potencializado e atravessado por essa influência do mundo midiático, multimodal, para usar a definição do Manuel Castells, no processo político. Né? E falo da questão da democracia, da teoria da democracia deliberativa, para tentar refletir sobre esse ponto, né? Porque a democracia deliberativa vem tentar acrescentar ou superar a visão liberal tradicional de que democracia é a agregação de interesses por meio do voto. Superando isso por uma perspectiva segundo a qual é possível, na verdade, pensar a democracia por meio da construção dialógica de opiniões, né? Por meio do debate público, né? Por meio de uma conexão entre o espaço público com os espaços de poder, com correias de transmissão efetivas, que por sua vez haveria sistemas de representação e de prestação de contas. Ou seja, é a radicalização na crença na razão humana. Porque democracia não é apenas voto, não é apenas conflito, é a possibilidade de cooperarmos racionalmente. E com o avanço das mídias sociais, durante muito tempo houve um grande entusiasmo, estaríamos chegando, alguns falavam, na nossa ágora digital. Né? O próprio Manuel Castells, é interessante comparar dois livros recentes, que parecem até escritos por autores diferentes, né? Que foi o Redes de Indignação e Esperança, publicado no Brasil em 2013, em que ele trata com um enorme entusiasmo da Primavera Árabe, do movimento dos indignados da Espanha, mostrando como as ruas se conectavam com as redes, formando uma solidariedade não só local e global, e aí poderia estar a chave das novas grandes perspectivas para a democracia. Depois ele publica mais recentemente o Ruptura, com um olhar completamente diferente sobre aquilo que se passa. Né? E relacionamos isso com um grande paradoxo, ou com dois grandes paradoxos da democracia, né? Que é muita gente participando significa mais democracia, não necessariamente, significa menos intensidade de participação. Né? E muita informação pode significar informação nenhuma também. Então nós tivemos um grande movimento de popularização da informação, né? Tanto do ponto de vista oficial, com a lei de acesso à informação, com a lei da transparência, né? Toda a publicidade dos dados oficiais, com a quebra do monopólio sobre a opinião política, porque antes a opinião política era reservada aos grandes teóricos, intelectuais, depois os jornalistas também têm opinião política, depois qualquer um tem opinião política nas redes, e se vê isso positivamente. Chegamos ao estágio máximo da democratização.
Todos podem participar igualmente da esfera pública. Mas o que acontece, no fim das contas, como o que eu diria que é um problema de segunda ordem, é o resultado do sucesso até, né? Nós chegamos ao tal nível de democratização da esfera pública, que a esfera pública se torna quase que inviável, porque a gente não consegue mais racionalizar, avaliar criticamente as informações, que a democracia parece ter uma grande dificuldade. Também não sou pessimista, pode dizer que estamos à beira da sua morte, mas a democracia passa a parecer não muito funcional, não saber lidar bem com essa realidade, né? Isso, caminhando para o fim, acho que estou estourando o meu tempo, tem a ver com pelo menos 3 elementos muito marcantes, né? Que é o domínio da imagem, de mensagens extremamente simplistas e dos apelos emocionais, né? O Twitter é bem isso, né? 240 caracteres. Como é que se discute temas complexos, né? A reforma da Previdência é boa ou ruim? Qual o modelo de reforma tributária mais adequada para o Brasil, né? O que vamos fazer com nossa crise fiscal em 240 caracteres. E o domínio da imagem, né? Da sugestão emocional. E aí é pertinente a crítica de autores da linha, por exemplo, da Chantal Mouffe à perspectiva deliberativa, que, olha, a gente aposta demais na razão, né? Bom que fosse assim, mas a ação política ela é extremamente passional, né? E as redes sociais reforçam essa passionalidade. Depois, a questão das fake news, ou das chamadas pós-verdades, e, enfim, a política do medo, que é muito marcante, influencia demais o processo político, né? O medo do terror, né, que assola os Estados Unidos e a Europa, e no Brasil me parece que o equivalente seria o medo da violência urbana, que é um problema real, mas é instrumentalizado e é potencializado para justificar também eventuais quebras da proteção das liberdades civis, né? E mesmo, né, há questões, instrumentos que são tomados como grandes avanços democráticos, como as consultas públicas feitas pela internet, pelos órgãos legislativos, precedendo a aprovação de um projeto de lei, podem muitas vezes, na verdade, ter o efeito de simplesmente conferir uma pseudo-legitimação. Então, 60 pessoas engajadas, 600, 6 mil pessoas engajadas e conectadas, participam daquilo. Então, olha, não restringimos a nossa deliberação ao espaço da representação parlamentar. O povo foi ouvido. Mas, na verdade, que povo é que foi ouvido? Então, finalizando, né, me parece que a influência desse mundo midiático multimodal no processo político, de abertura, ampla participação, interação no âmbito da esfera pública, ele, num primeiro momento, sinalizava positivamente, mas agora isso se consolidou de tal maneira que se tornou, paradoxalmente, um problema para a democracia. E aí gostaria de terminar com uma pergunta e não com uma resposta, que na linha do que o professor Evandro falava, só que trazendo agora a pergunta para os constitucionalistas, né? Então, pergunta-se o que a inteligência artificial pode fazer diante disso? Aí a pergunta que eu faço para todos os ilustres constitucionalistas aqui presentes é o que o direito pode fazer diante disso. A questão é possível estabelecer um novo desenho constitucional que permita, né, preservar a pluralidade de opiniões, a abertura do debate da esfera pública, uma esfera pública que não é a esfera pública burguesa do século XVIII elitista, que é uma esfera pública aberta a todos, mas que ela seja também operacionalmente racional, pensando a democracia como espaço do conflito, espaço da paixão, mas um espaço em que, se ainda acreditamos no direito e na possibilidade de resolvermos nossos conflitos sem recorrer à violência e às armas, como permitir que a razão também impere, não somente a força e a mentira. Então, qual a resposta do direito para isso, né? Qual a fórmula constitucional para equilibrar essa situação? Muito obrigado.
contribuindo com o painel, apresentamos a professora doutora Cristina Godoy Bernardo de Oliveira. Professora doutora de Filosofia do Direito, Inglês Jurídico e Instituições do Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, desde 2011. Pós-doutorado em Filosofia do Direito pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, com vínculo ao Instituto Nosophy. Professora visitante da Faculdade de Direito, Universidade de Oxford. Por favor, professora. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, antes de mais nada, aos responsáveis pela organização deste evento e também que foram meus mestres, tanto na graduação como na pós-graduação do Largo São Francisco. Então, a professora Mônica Herman, diretora desta faculdade, e que sempre está disposta a desenvolver e organizar eventos que contribuem não só para os alunos, docentes desta unidade, mas também para a sociedade como um todo. Também gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do professor Manuel Gonçalves de Ferreira Filho, e também no nome como presidente do Instituto Pimenta Bueno. E também gostaria de cumprimentar a professora Fernanda Dias Menezes, é sempre uma honra e um prazer revê-la, professora do Departamento de Estado do Largo São Francisco. E também gostaria de cumprimentar aos membros da banca e da mesa, a professora Cíntia Rosa, que está presidindo a mesa, o professor Evandro, o professor Murilo, e sempre aqueles que ficam por último, nós acabamos conectando também com outras falas, com outras apresentações, fazemos uma filtragem também em relação àquilo que também iríamos abordar. Então, agora, a minha apresentação também será um pouco baseada no que foi apresentado, além do nosso projeto de pesquisa que estamos desenvolvendo. Primeiramente, o nosso projeto realmente é um desafio, né, pela natureza interdisciplinar. Estamos tentando estabelecer um diálogo, Departamento de Filosofia do Direito, com o Departamento de Direito Civil, com as Ciências da Computação. Então, o grande desafio, esse primeiro desafio, é inclusive estabelecer uma base na nossa comunicação, né? E quando nós iniciamos o desenvolvimento desse projeto, nós fizemos um recorte, e é por isso que estamos apresentando no dia de hoje, principalmente com base no fake news. Resolvemos fazer esse recorte, que é exatamente a questão das fake news e também a questão ligada ao artigo 57b da Lei 13.488 de 2017, que trata exatamente da possibilidade de propaganda eleitoral, né, nas redes sociais, uma propaganda paga. E que começou a despontar ainda mais os questionamentos quanto à problemática das fake news, ligado também à possibilidade que a professora Cíntia Rosa já falou, da filia web, que aí os partidos cadastrados, e quase todos são, eles podem analisar os dados dos eleitores e, portanto, estabelecer os perfis, que aí nós também conectamos com a apresentação do professor Evandro, né, porque nós, estabelecendo os perfis dos eleitores, eles ficam cada vez mais suscetíveis a determinados tipos de mensagens, de posts, enfim. Então, a parte que me cabe, né, nesta apresentação é principalmente trabalhar com essa questão do conceito, né? Fake news é um termo que está sendo muito utilizado, está na moda, nós utilizamos e nos apropriamos o termo em inglês, inclusive, mas é algo muito antigo, né? Essa é a verdade da fake news. Principalmente desde Gutenberg, nós temos fake news já numa escala maior. Nós podemos, inclusive, citar, por exemplo, o Canard, na França, que era um panfleto, era uma gazeta com fins panfletários e que só distribuía informações de fake news. E tinha grande acesso pela população, era interessante, porque fake news geralmente é interessante, são histórias mirabolantes. E, então,
Nós também temos diversos exemplos aqui no Brasil, desde do Dom João VI com a história dos frangos, quanto que ele comia de frangos, que era exatamente para deslegitimá-lo, né, como governante, como nós temos, mesmo atualmente, diversos casos e que também foram trabalhados e coletados dados pelo professor Evandro nessas eleições presidenciais no ano passado. Então, por que nós estamos debatendo algo tão antigo e por que isso está gerando tanto debate? Por que está gerando tanta necessidade de estudo? Bem, principalmente por causa da forma como nós estamos transmitindo essas fake news. E por enquanto eu vou chamando de fake news e depois eu vou falando uma classificação possível de fake news e com termos em português. Mas exatamente o problema é a forma como estamos divulgando e como ela está se disseminando rapidamente. Por quê? Porque pelos meios das redes sociais, pela internet em geral, é muito fácil de disseminar essas notícias, né? E é isso que está gerando grande espanto. E conectado a isso também é a possibilidade de nós traçarmos perfis dos indivíduos, o que as pessoas possuem como predisposição a ler determinadas informações. Inclusive estamos fazendo análise de como as pessoas leem as notícias, aquilo que vai chamar a atenção. Então eu vou passar alguns dados que foram levantados agora em 2016, que é um estudo da Universidade de Colômbia e também realizado pelo Instituto Nacional Francês, que concluíam que 59% dos links compartilhados em redes sociais não são clicados efetivamente. Ou seja, as pessoas compartilham para os demais, mas nunca nem abriram o link compartilhado. Logo, o que foi concluído por essa pesquisa? Que observou-se que os títulos atraentes apresentados na URL do link geram uma maior predisposição e disseminação mais rápida do conteúdo. Ou seja, aquelas URLs que envolvam, por exemplo, morte das pessoas, de celebridades, planos mirabolantes, teoria da conspiração, tudo isso tem uma possibilidade de se disseminar de forma mais rápida. E as pessoas nem clicam para ver o conteúdo do que está compartilhando. Compartilha por causa da URL, que chama a atenção efetiva. E também foi realizado, e nesse caso foi pelo Nielsen Norman Group, um estudo como que as pessoas leem esses links. Então, bem, 59% não abre e não lê. E as pessoas que abrem e leem, não só aqueles que compartilham os links, mas as pessoas que verificam, por exemplo, na página do Facebook de alguém que seja seu amigo e verifica que, olha, que interessante essa URL, clica e começará a ler. Como que é feita essa leitura? Bem, eles fizeram com base num método, que é a parte de fixação da atenção, que é chamado de eye tracking, e observou-se que 81% das pessoas leem apenas o primeiro parágrafo e depois para a leitura. A seguir, nós verificamos que 71% chegam ao segundo parágrafo. Depois, 63% olham para o terceiro parágrafo. E, por fim, 32% chegam a visualizar o quarto parágrafo. Ou seja, depois disso, dificilmente alguém vai até o final da notícia que está sendo lida. Então, primeiro, nós verificamos que o que chama atenção é o URL. Segundo, quando as pessoas vão clicar para ler aquela notícia, com base numa URL chamativa, quase a maioria só se atém ao primeiro ou segundo parágrafo. E depois não termina a leitura. Então, vejamos, essa questão da fake news e dessas notícias falsas que nós estamos trabalhando também tem esse importante fator. Exatamente quem está compartilhando esses links que praticamente nem leem a informação, né? Elas estão fazendo isso para prejudicar terceiros, isso
se trata de uma opinião pública, e isso acaba afetando a nossa própria pesquisa, porque pelo levantamento e a coleta de dados realizado pelo professor Evandro, e que está sendo analisado pelo grupo de pesquisadores, tanto da ciência da computação como aqui do direito, fica aquela questão, né, exatamente o que é fake news? O que é? Será que fake news entra só o fato de estar compartilhando o link? Aí surge essa indagação, só compartilhar o link já é um ato que eu posso categorizar como fake news? Ou será que não? E por que é importante saber isso? Porque, principalmente aqui nós do direito, precisamos pensar como vamos regular. Inclusive foi instaurada uma CPI agora no Senado para tratar da questão da fake news. E isso não é só no Brasil, no mundo todo. A Inglaterra tem um relatório de 158 páginas, foi lançado no começo do ano, para fazer uma análise sobre as fake news na Inglaterra. Todos estão querendo primeiro analisar para saber como que vai regular. Como conseguir controlar, tendo em vista a rapidez, a velocidade da disseminação dessas notícias. E então surge a questão, como que nós vamos tratar a questão da fake news? E é interessante ressaltar que todos que trabalham e buscam essa construção do conceito de fake news sempre falam, olha, fake news efetivamente é toda informação comprovadamente falsa que seja hábil a prejudicar terceiros, sendo que a sua criação e circulação ocorre por negligência ou má-fé com o escopo de obtenção do lucro e ou manipulação política. E sempre deve se acrescentar mais algo no conceito, que é, para se tornar fake news, eles precisam mobilizar um grande número do público, incluindo testemunhas, aliados, reações, compartilhamentos, assim como oponentes para contestar, sinalizar e desmenti-los. Ou seja, a gente precisa verificar a forma, né, como é divulgado, a rapidez, ou seja, também precisa gerar um impacto e precisa ser uma notícia e que tenha o objetivo, quer por vontade do indivíduo, ou mesmo por negligência, prejudicar terceiro, ou exatamente prejudicar para fins eleitorais ou de outra forma. Então, seguindo essa questão do debate quanto ao conceito, a gente também pode analisar como que fez a União Europeia, o Conselho Europeu, resolveu, para estudar fake news, fazer uma divisão em 3 categorias. Então, nós temos a fake news, notícias falsas, em sentido lato, e aí nós teríamos 3 categorias. A primeira é a chamada da desinformação, que são as notícias falsas, criadas e disseminadas com o intuito de prejudicar terceiros, ou um grupo social, ou uma organização, ou um país. A segunda categoria, notícia falsa, propriamente dita, que é o compartilhamento falso por um indivíduo que não possui objetivo específico de prejudicar alguém. Ou seja, é o caso daqueles indivíduos que compartilham links sem nunca nem ter lido a notícia. É porque a URL é interessante e gera curiosidade. Então, nesse caso, será que nós do direito deveríamos regular também a notícia falsa nessa categoria? Ou seria só aqueles que têm o intuito de prejudicar terceiros? E por último, a última categoria é a má informação, que são notícias verdadeiras que são editadas e disseminadas com o escopo de causar danos a terceiros. Ou seja, a notícia é verdadeira, o fato ocorreu, mas é totalmente descontextualizada, né? Não é naquele momento. Nós temos até um exemplo do que aconteceu nessa má informação, que foi exatamente foi com o Bruno Covas atualmente, que era uma enchente. Divulgaram uma informação de inundações em São Paulo e falaram, olha como está o estado de São Paulo em todos os pontos. Divulgaram as fotos, só que as fotos eram de 5 anos atrás. Ou seja, não era uma informação relacionada àquele momento e nem naquela gestão, né? Então, essa seria a má informação. Então, se a gente partir do pressuposto que essa é a classificação, exatamente qual que é o nosso objetivo e qual que é o nosso interesse em relação a cada uma dessas 3 categorias. E aí também essa é uma questão que nós levantamos em relação
ao estudo do projeto de pesquisa. Porque será que esta categoria e esta forma como nós tratamos fake news, as notícias falsas, realmente também é adequada à nossa realidade? Então, um dos nossos objetivos é levantar as principais fake news, e aí, assim, com recorte para fins eleitorais, que era o objetivo prejudicar terceiros, e fazer uma análise. Será que realmente nós temos alguma outra categoria? Ou será que a nossa compreensão e aquilo que deve ser regulado pelo direito deveria ser tratado de outra forma? Enfim, então, para isso nós estamos fazendo uma análise também histórica e fazendo uma análise também do nosso contexto pátrio, porque, como o professor Evandro ressaltou hoje na apresentação, também tem a questão semântica, a questão de diálogo, a questão da comunicação, e que nós, inclusive, conversamos anteriormente. Olha, fazer um algoritmo em uma semana, na semana seguinte, talvez já não funcione mais, porque mudou a forma do discurso, do diálogo. Então, isso tem muito a ver com a realidade nacional. Então, é por isso que a gente também precisa compreender como que se estabelece esse diálogo no Brasil, verificar as nossas peculiaridades, antes também da gente se apropriar de relatórios, não só da União Europeia, da Inglaterra, de todos os países que estão fazendo, e adotar a classificação, mas também analisar se realmente essa classificação basta, inclusive também para ajudar para fazer análise daqueles dados coletados, né? E, por fim, também é interessante citar, porque a nossa base, pelo menos como ponto de partida, quais são as medidas sugeridas pela Comissão Europeia para o enfrentamento da fake news. Então, a primeira, são muito mais relacionadas a políticas públicas, mas a primeira, aumento da transparência em relação à divulgação de notícias e ao uso de dados pessoais para direcionar informações aos usuários. 2. Fundamentar a educação voltada para a mídia. 3. Criar ferramentas de combate à desinformação para os jornalistas. 4. Fortalecer a diversidade dos meios de comunicação. E 5, por último, incentivar estudos científicos de determinação do impacto causado pela desordem informacional. Então, essas são as primeiras medidas que são estabelecidas. E também nós precisamos refletir se aqui necessitaria de outra medida ou não, mas a verdade é, o que a gente pode observar da desinformação é principalmente também a sua conexão com como as pessoas estão, não só a velocidade, como estão lendo determinadas notícias, mas também a construção do saber. E é por isso que realmente é muito importante que nós nos atenhamos à questão da educação. Porque nesse discurso que nós estamos falando com o professor Evandro, olha, nós coletamos dados são unidades informacionais. Já a informação, quando nós conectamos esses dados e damos uma interpretação a essa conexão. Mas o saber necessita de conhecimento prévio, ou seja, você analisa aquela informação com base também em tudo que você já estudou, que você leu, o seu conhecimento, para aí sim construir o saber. E a melhor ferramenta para fake news exatamente é o saber, para avaliar de forma crítica aquilo que está sendo lido, né? Então, como recorte, e aí a minha parte do que a gente está estudando no grupo de pesquisa, estamos coordenando principalmente agora para trabalhar com a questão do que é conceito, né? Do que é verdade, do que é certeza. Nós estamos trabalhando primeiramente com o livro de Ciência da Lógica, de Hegel, principalmente porque não trabalha com uma lógica binária, ortodoxa, aquela desde o Organo de Aristóteles, mas uma heterodoxa que inclui o que é na construção do conceito, a interpretação do indivíduo. Né? A construção do conceito dentro da ciência da lógica de Hegel é uma construção que parte dessa perspectiva do saber, da construção do saber, porque tem uma frase muito interessante no início da ciência da lógica de Hegel, que ele fala, olha, o conceito pode ser lido e entendido tanto por um jovem como por um ancião. Mas é claro que o conceito será diferente entre ambos, porque um ancião, por exemplo, terá toda uma vida dentro dessa leitura e interpretação
análise do conceito. Então, quando nós estamos analisando essa questão do debate, a questão semântica, como a velocidade como se constrói, também temos que pensar exatamente esse conceito, né? O que é exatamente o conceito para trabalharmos o que é fake news, o conceito de fake news dentro de um contexto histórico, de uma perspectiva nacional. Então, ainda estamos no início das pesquisas, mas essa é uma breve apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Realmente os temas, né, aqui trazidos são excelentes, assim, e muito instigantes, como o professor Murilo colocou. Direito, como vai resolver, a gente já pode constatar pela apresentação da professora Cristina que ainda essa resposta é difícil, né? Até porque quando a gente fala em direito e tecnologia muda tanto, constantemente e de maneira muito rápida, que o direito ainda fica tentando acompanhar. Então, eu queria reiterar os agradecimentos antes de abrir para os debates, para questões. Eu queria agradecer o desenvolvimento do evento aqui, inclusive a organização, a professora Mônica Herman, nossa professora diretora aqui da faculdade, que, junto com a Cláudia, organizou também esse evento, e nossa mestre de cerimônias, a Érica, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui nos eventos da faculdade. Cumprimentar especialmente o presidente do Instituto Pimenta Bueno, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e a brilhante palestra da professora Maria Lúcia Amaral. Uma honra para a faculdade receber, cumprimentando também os meus amigos e colegas aqui de mesa, o professor Murilo, Gaspar, um cumprimento especial até porque, como vocês viram na minha apresentação, eu sou formada pela Unesp, então realmente uma emoção participar aqui dessa banca em conjunto, o professor Evandro e a professora Cristina, com quem eu desenvolvo diversas pesquisas já há um tempo. Vou passar a palavra novamente para Érica, mestre de cerimônia. Obrigada, professora, pela delicadeza e pelo elogio. Agradecemos muito a participação dos nossos convidados e os cumprimentamos pelas explanações. Está escrito aqui, ó.